E a palavra que eu queria ministrar hoje é: preparando-se para o novo de Deus. Quem quer o novo de Deus? Diga: eu me preparo para o novo de Deus. Gostaria de convidar os irmãos para abrir lá no livro de Marcos, na palavra do Senhor. Marcos 2, a partir do versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. E em seguida diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Ó Espírito Santo, queremos consagrar a Ti essa palavra, queremos declarar neste lugar o ambiente propício para Te ouvir, Senhor. Que todas as mentes agora estejam voltadas para Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Nós entregamos a Ti essa palavra, entregamos a Ti cada pessoa aqui presente, no nome de Jesus, amém. Deus começou a falar muito comigo sobre esses dois versículos. O primeiro versículo fala que ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Me chama muita atenção que antigamente não tinha todas essas diversidades de tecidos que tem hoje. Então antigamente tinha o algodão, tinha, além do algodão, tinha aqueles tecidos, tinha a lã na verdade. Então eram os dois tecidos que mais predominavam. Interessante, quando o tecido não é muito bom, quando você lava o tecido, que não tinha a tecnologia que temos hoje, o que é que acontece? A primeira vez que lava uma roupa, ela rasga, desborda ou diminui, encolhe. Então quando você vai fazer um reparo numa roupa de um tecido que não é mais novo e coloca um tecido, só a parte que você está ali, como nessa figura, fazendo um reparo com um tecido novo, quando você for lavar, vai o quê? Vai rasgar. E no segundo texto fala sobre o vinho novo. Diz que ninguém põe vinho novos em odres velhos, pelo contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas se põe vinho novo e odres novos. É interessante que eu fui estudar um pouco sobre a fabricação artesanal do vinho. E é bem interessante como funcionava antigamente essa fabricação de vinho. As uvas, elas eram prensadas e pisadas pelos homens. Aí tem gente que diz: vinho com os homens pisando naquelas uvas, não deve ser tão bom. Antigamente era assim. E na primeira prensa era tirado todo o suco e era colocado num buraco circular, possivelmente numa rocha. Era feito esse buraco. E na primeira prensa era colocado no canal para fermentação. Interessante que o clima do Oriente Médio, muito quente, facilitava essa fermentação. Na segunda parte, o suco passava por uma peneira gigante. E nessa peneira todos os sedimentos, eles eram retidos e ficava apenas embaixo o líquido que era escoado. E ainda na próxima prensa, ia para os vasos de barro com pele de animal para a próxima fermentação, que era de 2 a 4 meses. É importante dizer que era colocado em odres, e esses odres eles eram costurados com pele de animal.
A pele era tirada inteira do animal e era costurada formando os odres, o qual se colocava o vinho. Então o vinho novo tinha que ser colocado no odre novo. Por quê? Porque com o decorrer do tempo, com a fermentação, o vinho ia crescer. E o odre que não tivesse, se não fosse novo, não tinha como esticar. Ia estourar, iria perder o vinho. Então tinha que ser odre novo com vinho novo. Mas diante de toda essa história, o que nós podemos tirar para nossas vidas? Sobre todos esses dois processos. Um é mais simples com o tecido. O outro vem todo um processo com vinho artesanal. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre a autoavaliação. Autoavaliação. Às vezes é muito difícil nos avaliarmos. Interessante que nos processos seletivos, quando o entrevistador diz, fale 3 fraquezas. Tem gente que diz, eu não sei, 3 fraquezas, é difícil. Mas você está dizendo que você não tem fraquezas? Não, eu tenho fraquezas. Aí alguns estudam e dizem, quais são aquelas fraquezas que são favoráveis para dizer no processo seletivo? Aí diz, eu sou muito perfeccionista. Perfeccionista como fraqueza? Porque eu sou tão perfeccionista que eu costumo levar até trabalho para casa. Aí a empresa pode pensar, eita, isso é trabalhador, né? Então às vezes as pessoas direcionam as coisas que nem sempre são verdades, em busca de tirar um aproveitamento. Sendo que os entrevistadores também já sabem quais são as respostas de praxes, e o que é programado e o que não é, e para isso tem testes específicos. É interessante que no livro de 1 Coríntios, antes do momento da ceia, o apóstolo Paulo diz para examinarmos a nós mesmos. É necessário passarmos por um processo de examinação sobre nossas vidas. Examinar para saber como estamos. Isso é muito importante. Interessante que nos processos de avaliação, na avaliação de desempenho, você se autoavalia e depois o seu superior vai lhe avaliar também, para ver se é coerente, para confrontar as duas avaliações. E às vezes não queremos nos avaliar, porque a avaliação faz com que nós venhamos olhar para dentro de nós e verificarmos coisas que nem sempre queremos reconhecer. Nem sempre queremos reconhecer. E para olhar para dentro de nós, não é tão simples, não é tão fácil assim. E para reconhecer coisas que não são bonitas, que não são fáceis de reconhecer, também não é tão fácil. Mas examinar é olhar como estamos hoje. Como você está hoje? E nós somos acostumados nessa sociedade, a usar máscaras. Máscaras, inclusive estávamos falando isso ontem na célula dos meninos, na Êxodo. E às vezes estamos tão programados de dizer, como está? Estou ótimo. E por dentro está péssimo. E mais, em relação aos discipulados, e o discipulador vai até onde permitimos que ele vá. E como está você? Estou bem. E de repente, inclusive falamos ontem, explode. Você péssimo, você pode cair num pecado, mas você não disse que estava bem? O discipulador acreditou.
Deus só vai onde permitimos que Ele vá. E às vezes nós carregamos um peso e o discipulador fica culpado. Mas é algo que depende de nós. Eu sempre digo que Jesus, Ele é muito educado. E Ele, para chegar até nós, Ele bate na porta do nosso coração, para pedir acesso. Você, quando vem entregar a sua vida a Jesus aqui, eu acredito que ninguém veio obrigado, né? Alguém até perguntou: quer entregar a vida a Jesus? Mas ninguém lhe obrigou a vir. Então foi uma decisão pessoal sua. Você veio até aqui porque você decidiu vir. Mas como você está? Interessante que eu estava assistindo esses dias no Facebook, alguém postou uma entrevista e me chamou muita atenção. Tinha uma senhora, acho que ela tinha mais de 70 anos, que ela era uma artista e fazia quadros. E perguntaram a ela, primeiro, quando ela começou a entrevista, colocaram os quadros dela todos no chão. Ela olhou assim e disse: aqui não tem uma parede não para colocar meus quadros? Aí o entrevistador disse: não, mas é porque nós vamos filmar, vamos projetar para aparecer na tela. Ela não gostou muito, porque os quadros dela estavam no chão. Aí depois o entrevistador disse: você gosta muito de arara, né? Aí ela disse: eu odeio arara. E por que você faz esses quadros de arara? Ela disse: porque as pessoas compram. As pessoas pagam pelos quadros. As pessoas encomendam. Aí ele disse: mas e o artista? Não tem aquela questão de eu tenho que pensar para criar. Ela disse: isso é conversa fiada. Ela estava querendo vender. E a sinceridade daquela mulher, ela não era uma mulher cristã, me chamou muita atenção. Porque tanto as crianças, como as pessoas mais idosas, elas vão ficando bem, são sinceras, e não estão nem preocupadas. E às vezes a criança coloca até os pais numa situação, porque falou algo, eita, aí vai os pais tentar ajeitar. Mas são crianças, e são idosos. Mas tem coisas que nós perdemos. Muitas vezes, com o decorrer do tempo, perdemos um pouco a sinceridade. Assim como verificamos na ministração de domingo passada, da pastora Cristiane. Então é importante nós passarmos pelo processo de autoavaliação. Verificar como nós estamos. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa vida profissional? Como está a nossa vida profissional? Como eu estou como marido? Como eu estou como professor? Como? Eu tenho que me autoavaliar. Eu fazendo isso tem como melhorar. A partir do momento que nós levamos as coisas no banho-maria, pronto. O tempo vai passando e você continua do mesmo jeito. Agora, a partir do momento que, a partir da avaliação, nos confrontamos com verdade, inclusive com as fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Não existe crente perfeito. Temos fraquezas e fragilidades, sim, e temos que aprender a lidar com elas. Isso é muito importante. Após a autoavaliação, nós vamos verificar o que é que temos que avaliar. O primeiro ponto que eu coloquei são as nossas metas. E eu queria focar um pouco no odre novo, no vinho novo, ou no odre velho, no vinho velho. Quando o odre aqui pode simbolizar nós mesmos. E às vezes estamos como odre velho. E o vinho
fala da alegria, de Espírito Santo, da palavra de Deus. E o odre somos nós. E quando o odre está velho, sabe o que falta? Alegria. Vamos para o culto novamente de domingo, sem nenhum prazer. Para fazer devocional, então eu vou fazer meu devocional. Sem alegria. Perdeu a alegria. Discipular. Tem que ir, né? Então eu vou. Perdeu a alegria. E uma dificuldade para recomeçar. Perde o prazer. O odre está velho. Eu já conheci de Deus, eu fui batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo, estou vindo aos cultos, aos domingos, vou para a célula, ao Tadel também eu venho, às vezes, então está bom. Perdeu a alegria pela salvação, perdeu o amor apaixonante por Deus. Não é à toa que o lema da nossa igreja é o quê? Paixão por Jesus e compaixão pelos perdidos. E às vezes só é uma frase, às vezes só é um culto. O culto talvez não está vindo para ouvir Deus, independente de quem esteja aqui, mas está vindo porque tem que vir. E talvez não é nenhum pastor que está pregando, eu nem vou, porque o pastor não está. Deus usa quem Ele quer usar. E isso nós temos que ser bem sensíveis para ouvir a voz de Deus. Temos que entender isso. E às vezes não existe mais meta. Onde você quer chegar daqui a 10 anos? Sei lá. Do jeito que está ótimo. E cadê os sonhos? Os sonhos que o próprio Deus gerou. Eu acho que não era Deus não. Coisa da minha alma. E qual o motivo, qual a perspectiva? Não tenho, seja o que Deus quiser. Então, algo está errado. Não tem meta para viver. E continuando com a autoavaliação, vamos falar um pouco sobre avanços. Avanços? Que avanços? Eu quero saber de avanços. E muitos podem estar estagnados, parado num tempo, vivendo por viver. Se as coisas estão difíceis, então é melhor viver com Jesus do que sem. Viver por viver. E muitas vezes nós não queremos lidar com pressões. O vinho passa pelo processo de fermentação, incha. Mas muitas vezes não queremos passar por pressão. Porque a pressão nos tira da situação que estávamos de conforto. E nos coloca em uma situação muitas vezes desconhecida. E não é algo tão cômodo assim. É interessante que há muitos anos atrás, aqui em Garanhuns tinha uma oficina de circo. Aí foram divulgar lá na escola. Eu não sabia bem o que era, então eu, por curiosidade, eu fui participar da oficina de circo. Aí de repente, quando eu cheguei no circo, disseram, agora vamos para a parte de trapézio.
Aí eu fui para a fila de trapézio. Aí interessante que quando começaram a subir que é a escada daquelas de corda que se move lá em cima. E alguns quando chegavam lá em cima, começava a tremer e dizia: eu não vou não, descia. E quem descia, todo mundo ficava avaliando. E a pessoa vermelha, morto de vergonha. E eu lá já estava tremendo na fila. Não precisava subir a escada, já estava tremendo. E interessante que quando chegou minha vez, comecei a subir. E aquele negócio ficava balançando para um lado e para o outro. E eu subindo com tanta vergonha, meu Deus. Eu dizia: se eu descer, eu vou receber vaia. Vai ser pior. E eu tinha um problema muito grande com reputação. O que é que vão pensar de mim? E eu, no meu sofrimento, eu disse: meu Deus, porque eu me inscrevi nesse negócio. E subindo, morto. Quando chegou lá em cima, eu vi todos pequenos. Eu disse: meu Deus, eu vou morrer daqui. Então quando chegou lá em cima na corda, eu tinha que dar um passo para a plataforma. E eu fui lá naquele passo, meu Deus, morto. Eu disse: meu Deus, eu vou descer. E disse: eita, se eu descer, reputação, vai, não. Eu disse: eu tenho que ir. Aí eu cheguei na plataforma tremendo. E sabe o que é desesperado? Eu estava lá desesperado. Eu disse: o que eu vim fazer aqui? E lá também balançava aquela plataforma, todo mundo bem pequeno, e tinha uma rede enorme. Eu disse: meu Deus, o que é que vai ser de mim agora? E chegou minha vez, eles puxaram o balanço lá, que eu não sei o nome. Eu disse: eita, agora eu vou morrer. Comecei, segurei e fui para um lado, para o outro e pulei. Quando eu pulei naquela rede, que alívio. Eu disse: não morri. Não morri, escapei. Que alívio. Porque eu não gosto muito dessas coisas de aventura, né? Tem gente que ama dizer: eu vou pular de paraquedas. Deus me livre, um negócio desse na minha vida. Tem gente que ama essas coisas. Eu que não gosto dessas coisas. Eu digo: pagar para sofrer? Não, muito obrigado. Mas aí me chama a atenção que mesmo de uma forma errada, eu saí da situação e rompi naquele momento. Mesmo forçado pelas circunstâncias, eu rompi. E é interessante que os avanços têm que fazer parte da nossa vida. A acomodação não pode fazer parte dos nossos dias. E o ser humano tem uma tendência de acomodar. Não é verdade? Não, eu já terminei a faculdade, ou já terminei o ensino médio, eu não quero estudar mais não. É que você tem que estudar, meu irmão. Cada vez mais o mercado está mais competitivo. Na obra do Senhor, eu já estou discipulando, para mim está bom. Mas você quer se contentar só como discipulado? Deus pode te usar mais, pode te usar como líder de célula, pode te usar como discipulador, como pastor, pode te usar na ação social da igreja, pode te usar na intercessão, que é onde as igrejas têm muita dificuldade. Geralmente as orações são tão pequenas, com poucas pessoas, e a oração é a coluna da igreja. Mas o próximo ponto da outra avaliação que eu queria falar é a motivação. E eu gostei muito dessa frase que diz: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. De Martin Luther King. E às vezes não conseguimos avançar com tanta velocidade. Os passos são lentos mesmo. É porque eu estou passando crise. E quem não passa por crise, irmãos? Todo mundo aqui passa por crises.
Agora você vai deixar a crise lhe paralisar? Você vai deixar a crise, as dificuldades, impedir seu crescimento? Não pode. Motivação, motivo para uma ação. Quais são os motivos para a sua ação ou ações no dia a dia? O motivo para vir para o culto, o motivo para ir trabalhar, o motivo para acordar, motivação. O que te motiva? E às vezes nossa motivação está lá embaixo. Mas será que vale a pena? Tem pessoas que não têm mais motivação nenhuma de ir para o trabalho. Não admira mais o local de trabalho. Está ali infeliz. E se acomoda. E começa o quê? A murmurar. Murmuração. E começa a reclamar. Eu odeio esse trabalho. E começa a falar do chefe, autoridade, no trabalho. E começa a falar mal dos outros. Não é melhor você sair do trabalho, arrumar outro, ou começar a pesquisar? Mas não se move, fica estagnado, infeliz. Posição, temos que ter posição. Se queremos um amanhã diferente, então temos que nos posicionarmos hoje. Hoje temos que nos posicionarmos. Às vezes começa a fazer um curso, uma faculdade, não se identificou, odiou a faculdade, está no meio. E você vai continuar por quê? Para dizer que tem uma faculdade. Não vai exercer a função, está gastando tempo. Quantas pessoas não se encontram, faz 1, 2, 3, 4 e não se encontra? Então nós precisamos ser mais estratégico. Antes de começar, comece a estudar o curso. Comece a perguntar às pessoas que estão fazendo como é a profissão. E tem um outro ponto que tem que ser falado. Tem pessoas que começam a fazer um curso, aí eu faço uma pergunta: e o mercado de trabalho? É horrível o mercado de trabalho. Eu disse: é. E é bom aonde? Aí alguém me disse: é bom lá no sul. Eu disse: você quer morar no sul? Não. É complicado. Ou seja, precisamos ter foco. Precisamos nos encontrar. Mas quando você tem uma direção de Deus, Deus vai abrir as portas. Porque você vai ser o melhor aluno. Você não vai ser qualquer um, você vai ser o melhor. E Deus vai abrir as portas. Porque você ama o que você faz. O que existe de pessoas antigamente era muito comum. Eu estou fazendo esse curso porque não tem outro. Agora nós temos tantas oportunidades aqui em Garanhuns, temos tantos cursos, agora as coisas estão bem mais fáceis. E muitas vezes, as pessoas gastam tempo no que não gostam. E isso é muito preocupante. A próxima avaliação que eu queria verificar são os nossos hábitos. Inclusive eu gostei muito dessas dicas para mudar os hábitos. Primeiro, temos que mudar um hábito por vez. A chance de ter sucesso é quando nós nos dedicamos a uma meta de cada vez. Às vezes saímos do culto dizendo assim: eu vou mudar tudo, vou mudar meu hábito, tal. Que bom, quando chega na segunda-feira, o que foi que você disse ontem? Sei lá, meu. Você disse assim: eu vou começar a orar de 5 horas da manhã. E nesse frio,
Quando chega 5 horas, você até esquece. Botou o celular para despertar. Por que o celular está despertando nessa hora? Mas é uma decisão. O próximo ponto é soluções possíveis. Então nós temos que mudar e já temos que buscar algumas soluções. E para facilitar, temos que anunciar qual é a mudança, o que é que vai mudar. E temos que anotar o progresso. Eita, eu consegui me acordar de 5 horas. Tal dia, gente, eu vou ser sincero. Para mim não funciona oração de 5 horas da manhã. Eu tenho que ser sincero e transparente. Por que não funciona? Porque eu sou da noite. Eu tenho muita dificuldade de acordar durante o dia. Ou seja, então a oração funciona com qualidade à noite, meu devocional. Se for de manhã, vai ser eu dormindo. Não flui as coisas, eu já tentei, mas não flui. Então é importante nós entendermos também sobre isso. E o próximo ponto é não desistir. Então nós temos que criar um hábito. E isso é um poder de decisão. Tem um discípulo meu que vai para o trabalho tem que acordar 5 horas da manhã. Vai para o trabalho de 5h30. Eu disse, rapaz, nesse frio. Mas aí eu disse assim, para minimizar, né? Mas tu já estás acostumado, né? Ele disse, Márcio, eu vou me acostumar a acordar 5 horas da manhã. Mas ele tem que ir ao trabalho dele. Criou um hábito. Nem sempre os hábitos é da nossa vontade. Entende? Então nós temos que nos posicionarmos para criar um hábito. Porque se você não trazer uma ação nova, uma atitude nova, então as coisas vão se repetir. Eu quero tanto passar no concurso. Está estudando quantas horas? Estou estudando meia hora. Deus quer me abençoar, né? Tu sabes. Eu digo, meu irmão, tem pessoas que estão orando a Deus também, estão jejuando, e estão fazendo, sabe o quê? Estudando muitas horas. Deus é um Deus justo. E aí? Então nós temos que ter um foco. Muitas vezes, eu lembro que alguém diz assim, eu vou fazer um concurso, vai aparecer na minha prova um xizinho, e eu só vou assinando onde tiver um X, que Deus vai fazer isso. Eu digo, meu irmão, pare com essas coisas. Deus é um Deus de justiça, é necessário um esforço nosso. E para isso nós temos que rever os nossos hábitos. Isso é muito importante. E o próximo passo é o processo. Diga comigo, processo. Gente, muitas vezes nós odiamos essa palavra processo. Eu lembro que tinha um discípulo que diz, não vem de novo com essa história de processo que eu não aguento mais. É processo para isso, é processo para aquilo. Mas tudo na vida requer um processo. Eu gostei muito dessa imagem. É uma criança que está andando de bicicleta e logo no início da imagem tem o quê? As rodinhas da bicicleta. Então começa andando com as rodinhas para pegar confiança, tal. E o pai está ali do lado. Aí tem pai que é bem cuidadoso e diz assim, eu vou tirar primeiro uma rodinha. Aí tira uma rodinha e diz, agora vá que eu estou segurando. Aí quando vê que a criança está mais firme, diz, agora eu vou tirar a segunda. Ok. E o pai vai ali atrás, até quando vê que ele tem segurança, solta. E ainda isso, ainda às vezes cai. Faz parte do processo nesse caso. E o processo, vamos abrir lá em 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18.
3,16, que diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é de todos nós, com o rosto desventado, contemplando com o espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O processo de transformação é de glória em glória, de glória em glória. Muitas vezes queremos as coisas instantâneas. Não. São passos, são processos. E nós não temos como fugir dos processos. Imagine você que tem um pé, um pé de manga no seu quintal. Eita, muito bom pegar a fruta do pé, não é, gente? Aí você vai lá e pega uma fruta bem verde. Tem o mesmo sabor? É necessário passar por um processo até ficar maduro. Então tudo há um tempo específico, como dizem em Eclesiastes. E também, se você não deixar para lá muito tempo, a manga vai ficar podre. Há um tempo específico. Não pode ser verde, também não pode ser podre. Tem que ser maduro. E me chama muita atenção, quando se fala de processo, sobre o significado do que é processo. Processo é uma sequência de acontecimentos interligados que estão relacionados entre si, que, após passar por cada etapa, chega em um elemento final. Então são etapas para chegar em um alvo. E eu ouvi um testemunho e Deus falou muito comigo. É uma ministra de louvor conhecida, e ela disse algo que me chamou muita atenção. Ela disse que alguém chegou para ela e disse assim: fulana, como eu queria ter te conhecido antes. Ela disse: por que ter conhecido antes? Ela disse: porque se eu tivesse te conhecido antes, eu não tinha passado por algumas coisas que eu passei, por algumas privações. Eu passei tanta coisa, inclusive por necessidade. E me chamou a atenção a resposta dessa mulher. Sabe o que foi que ela disse? Ela disse: se eu tivesse te conhecido antes, e tivesse impedido o processo que era necessário você passar, eu tinha sido usado pelo diabo. Quando ela falou isso, eu fiquei pensando: ser usado pelo diabo, porque iria ajudar? Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Porque essa mulher, para chegar onde ela chegou, para ser a mulher que ela era, ela tinha que passar por um processo. Então Deus permite muitas vezes que nós passamos pelos processos, para nós aprendermos nos processos. Não é para você ficar em uma das etapas do processo, mas é para você aprender, para nós amadurecermos no processo. O processo não é para te acabar, o processo não é para te enterrar com tripitudo. O processo é para você avançar. E nós, nos processos, nós temos que enxergar com o olhar de Deus. Amém? Vamos dizer um amém, porque parece processo. Vamos dizer amém? Amém! Ah, glória a Deus. E eu dividi os processos em 3 partes. E uma coisa depende da outra. O primeiro passo é a aprendizagem. Em seguida, a aprovação, para chegarmos, enfim, na maturidade. Para chegarmos, enfim, na maturidade. Sendo que muitos querem fazer, sabe o quê? Começa um pouco na aprendizagem e dá um pulo. Eu não vou cair aqui. Para chegar lá na maturidade. Sendo que aí tem efeito, tem consequência. Porque você pulou uma etapa importante. Interessante que antigamente
as crianças usavam muito anda-já. E os especialistas disseram que não é interessante que as crianças usem anda-já. Eles têm que aprender, sem o anda-já, a andar, a cair, a se levantar, a criar firmeza nas pernas, equilíbrio. Porque isso pode dificultar, na aprendizagem. Entende? Então as etapas são fundamentais. A primeira que eu queria falar é sobre a aprendizagem. Na aprendizagem é o tempo de aprendermos. E é muito importante esse tempo. Na aprendizagem é o período de treinamento. Estamos tão felizes pela consagração no próximo sábado. E alguns podem pensar: eita, aqueles 4 pularam de paraquedas e já vão ser consagrados. Ah, irmãos, há um processo. Um processo. No meu caso, eu tinha palavras de tanto tempo, que eu orava tanto que eu dizia: eu não vou orar mais não por essa área. Aí depois eu entrava em crise, eu dizia: vou voltar a orar, né, pastor? Porque eu tinha que passar por um processo. O processo de aprendizagem. E nesse processo tem mais, que eu me converti, são 15 anos que eu me converti, fez esse ano. E nesses 15 anos, logo no início, Deus começou a falar comigo sobre ser pastor. Eu dizia: será que é para mim mesmo? E Deus veio confirmando, mas veio a aprendizagem. E eu lembro que logo na outra igreja, comecei a fazer parte dos ministérios, cheguei a ser líder de jovem na outra igreja. Começamos a ir para um trabalho lá no sítio Malcóis. Inclusive Ana Márcia fazia parte desse trabalho. Cléo fazia parte da ação social. Cléo tem muito tempo também. Quantas coisas nós passamos. Meu Deus, eu lembro quando íamos fazer as visitas no sítio. Eu dizia: meu Deus, eu queria ficar em casa nesse domingo. Aí íamos para o sítio, aquele calor quente. Estávamos lá fazendo as visitas, ministrando no culto. E lá eram poucas pessoas. Mas Jesus se importa com cada pessoa. Então estávamos no processo. E eu olhava assim, às vezes me dava vontade de desistir. Dizia: não. Aí depois veio o desafio com os jovens. Trabalhei também na secretaria da outra igreja. Então estava sempre disponível para tudo. E eu lembro que chegou um tempo que ia ter consagração de obreiros na igreja. E eu, com a motivação não tão certa, aí eu já dizia: então eu vou ser consagrado obreiro. E sabe o que acontece? Márcio não vai ser consagrado obreiro. Por quê? Aí eu fiquei sabendo. Porque ele chegou com pouco tempo na igreja, vai causar ciúme nos outros. Amém. E sempre me submeti aos processos. E quando fui para Manaus e voltei, vim para o CCA. E foi um período tão precioso, irmão, de aprendizagem. De aprender um novo. E me chama muita atenção, quando eu cheguei em Manaus, aqui em Garanhuns eu liderava os jovens, eu estava ali servindo ao Senhor, estava ali no que a igreja precisava. Quando eu cheguei em Manaus, o Senhor disse: você vai ficar nessa igreja, uma igreja imensa, só de jovens tinha mais de 5.000. E quando eu cheguei no culto, foi uma bênção. Eu não queria ficar no banco, eu queria trabalhar. O Senhor disse: não, aqui você vai receber. E lá houve todo um período de adaptação. Lá foi que eu fiz um encontro com Deus.
Lá que eu comecei a ser discipulado, houve um processo lá. Aí quando cheguei para Garanhuns, a igreja tinha começado, acho que no mês de setembro, num prédio. Acho que sim. E quando eu comecei a vir para o CCA, eu vim no final de abril, na primeira semana de maio, a todo um processo. E de lá para cá, gente, foi um processo bem necessário. E nesse processo teve pressão também, porque faz parte de todo o processo. Como eu não posso esquecer do RJR, do nosso terceiro RJR. Para mim foi uma prova de fogo esse RJR. O RJR é Retiro Jovem Radical. Uau! Uau, 2 vezes. Nesse RJR, nós tínhamos sentado, aí eu entendi que nós íamos fazer uma trilha. Aí 2 irmãos ficaram responsáveis de verificar o caminho da trilha, sendo que eles foram com intenção boa, de moto. Aí fizeram o percurso, eu disse, está tudo certo para a nossa trilha do RJR, Retiro Jovem Radical. Irmãos, quando começou a trilha, naquele sol quente, e nunca chegava no lugar, e as pessoas já estavam cansadas, e as pessoas começaram a reclamar, e eu disse, meu Deus do céu. E quando chegou lá no local específico, todo mundo dizia, vou tomar banho, vou mergulhar. Eu disse, não gente, não podemos tomar banho aqui, porque não é seguro. Estamos numa guerra, e se acontecer alguma coisa com vocês, como é? Nós viemos naquele percurso todinho até aqui, e quando chegar aqui não vamos tomar banho? 1 hora, andando. Eu disse, não podemos. Pode lavar os pés, mas mergulhar não. E eles começaram a ficar bem, alguns muito chateados comigo. E o pior não foi a ida, porque a ida foi a volta. E tivemos situações que foi boi correndo atrás de gente, e eu desesperado, eu digo, meu Deus, me ajude. E quando voltamos lá para o local, todo mundo péssimo, odiei essa trilha, e reclamando. Eu disse, Espírito Santo, e no dia os pastores não estavam. Eu disse, agora meu Deus, eu comecei a orar, interceder, que eu vi a coisa apertando. Eu disse, do jeito que eu estou vendo até processado eu vou ser daqui. Aí começamos aí o Espírito Santo disse, vamos orem. Então eu disse assim, vamos juntar todo mundo para orar. Então eu conversei com os irmãos, com os jovens, expliquei, disse, vamos orar. E começamos a orar, e foi melhorando a situação. Olha o poder da oração. Foi melhorando a situação, até na verdade as coisas ficarem mais ou menos normal. E tem gente que até hoje, aí eu lembro que teve o outro RJR, aí tem gente, eu esperar fazer aquela caminhada, eu não vou. Interessante que as irmãs, pensando que o acampamento era diferente, com salto na ladeira. Eu digo, meu Deus do céu, mas eu aprendi, ou foi uma falha minha, nossa, aprendemos, nos outros já fomos melhorando, mas é um processo, esse é um processo de aprendizagem. E o próximo ponto do processo, vem a aprovação. Uau, a aprovação, que é a consequência da aprendizagem. Então, se nós aprendemos bem os conteúdos, se nós aprendemos bem tudo que foi passado, tem que ter uma avaliação, para sabermos se vamos ser aprovadas. É interessante, quando eu estava montando essa palavra, que ele disse assim, coloca aí, é a foto que fala da fornalha ardente. Eu disse, eita, essa é forte. Aí eu coloquei. E na fornalha ardente, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram provados e aprovados. Porque o rei Nabucodonosor,
Ele queria que todos adorassem a imagem de ouro que ele tinha feito, se prostrasse e adorasse. E eu lendo o texto, me chamou muita atenção que eles foram muito íntegros diante de uma fornalha. E o rei ainda disse mais: coloca mais 7 vezes mais de madeira, quero ver mais 7 vezes mais forte. Gente, e eles permaneceram firmes, não se dobraram. O rei deu uma oportunidade, outra oportunidade, eles não. Eles disseram que o Senhor livraria, e o Senhor livrou. Sendo quando eu fico imaginando essas coisas, eu digo: meu Deus, que homens íntegros. E eles foram para a fornalha, e me chama muita atenção, a palavra é bem clara, que na fornalha eles ficaram andando, e ainda tinha um anjo, que o Senhor mandou para guardá-los na fornalha. Meu Deus do céu, gente, isso é muito nobre. Quando eu imagine você, numa fornalha ardente, ou melhor, imagine você nas covas do leão. O leão com aquela boca, meu Deus do céu, imagine, e o Senhor livrou Daniel. E o Senhor enviou os 3, livrou os 3. Então o Senhor pode fazer a mesma coisa com você também. Se o problema é grande, o nosso Deus é maior. Se muitos dizem que você não vai conseguir, o Senhor diz: você vai conseguir porque eu estou contigo. E se for necessário eu te envio até um anjo, mas você vai passar. Gente, o nosso Deus é muito grande. Pare de limitar o tamanho de Deus. Pare de diminuir a glória de Deus. Pare de diminuir o poder de Deus. Ele é todo poderoso. Todo poderoso. Ele não é pouco poderoso, mas Ele é todo poderoso. E o próximo passo do processo vem maturidade. Conquistar a maturidade. Então essa criança subindo as escadas dos livros, que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Desde que me tornei homem, dei de mão as coisas de menino, deixei as coisas de menino. Há um tempo para todas as coisas. Não podemos ser mais meninos espirituais, mas nós temos que se importar como homem, você como mulher, como filhos de Deus. Aí sim, passamos pelo processo. E por último, eu queria falar sobre o novo de Deus. Fizemos a autoavaliação. Uau! Passamos pelo processo. Glória a Deus. E por último, chegamos no novo de Deus. Diga comigo: novo de Deus. 2 Coríntios 1:20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Se Deus fez a promessa para você, você tem o sim dele, e o sim de Deus basta. Quando Deus diz sim, Ele se responsabiliza. Você vai passar pelos processos, mas está decretada a sua vitória em nome de Jesus. Está decretado. E o novo de Deus é o desconhecido. Tem pessoas que têm medo do novo de Deus. E eu estava pensando sobre isso, eu disse: Deus, quando eu estou lendo Tua Palavra, teve tantos milagres, tantas experiências tão profundas, e parece que hoje não tem tanto como antes. Aí o Senhor me disse: tudo depende da fome do coração do homem. É pela fé.
Se você quer experiências rasas, você vai ter experiências rasas. Se você quer experiências intermediárias, você vai ter experiências intermediárias. Mas se você quer experiências profundas, você vai ter experiências profundas. Há uma decisão, uma parte que é nossa. E nós que temos que decidir até que nível queremos chegar e conhecer de Deus. E às vezes achamos como se Deus tivesse filhos preferidos. Eita, Deus abençoa tanto fulano, ciclano e eu. Vai pagar o preço. Fulano e ciclano pagaram o preço. Falta você. E se ainda não cumpriu, é porque não chegou o tempo. O processo ainda não finalizou. Entende? Há tempo para todas as coisas. E o próximo slide, que fala do novo de Deus, diz: o tempo de Deus chegará quando nós estivermos prontos para glorificá-lo. Prontos para glorificar. Gente, nós temos que entender que o que Deus colocar nas suas mãos, você é mordomo. Tenha muito cuidado com isso. Porque às vezes nós somos tão humildes. Oh Deus, queria tanto que o Senhor me abençoasse com isso, com aquilo. E Deus abençoa. Aí depois a humildade passa. E isso temos que ter muito cuidado. É interessante que todo avivamento, para começar, tem que haver algo de desconforto em nós. Para ter avivamento, tem que ter pessoas que estejam insatisfeitas com tudo que conhece de Deus. Porque se você está muito satisfeito, as coisas não vão mudar. Agora, se você estiver insatisfeito, eu já tive experiências com Deus, Deus já falou tanto comigo, eu já experimentei coisas de Deus, basta. Não. O avivamento para vir, o sobrenatural para vir, tem que haver dentro de você um desconforto. Senhor, de tudo que eu te conheci, para mim não é suficiente, eu quero mais, Senhor. Eu quero ser mais íntimo de Ti, eu quero ouvir Tua voz claramente. Porque às vezes Deus fala, e sabe o que é que dizemos? Não é Deus, é o diabo. Às vezes Deus fala, e sabe o que acontece? Não ouvimos. Porque estamos muito preocupados com outras coisas. Às vezes Deus está usando o seu discipulador para falar com você. Sabe o que é que você diz? Se for Deus, um dia se cumpre. Porque a incredulidade está tão grande no seu coração, que você não ouve a voz do Espírito Santo. Então meu objetivo com essa palavra não é que vocês saiam daqui de uma forma confortável. Que bênção, minha vida está boa, está tudo em paz, glória a Deus, paz e amor. Mas o meu objetivo é que você saia daqui com desconforto. Eu quero sair daqui nessa manhã com desconforto. Senhor, eu não estou conformado que eu te conheço, eu quero mais, Senhor, mais, eu quero experiências mais profundas. Tive uma experiência sobrenatural, há muitos anos atrás, mas passou. Eu quero um novo de Deus hoje. Saia da situação de conforto que você se encontra. E o penúltimo slide diz: as promessas de Deus não têm data de validade. Se Ele promete, Ele cumpre. Mas tudo tem um tempo certo. Aí você pode pensar: Deus me prometeu isso, aquilo, e está tudo oposto. Por que está tudo oposto? Para você ter fé. Porque se as coisas estivessem tudo bem claro, você não teria fé. Agora, quando você vê de Senhor, o Senhor disse que minha família é do Senhor Jesus, e está assim. Aí o Senhor diz: e a fé está onde? A fé tem que ser colocada em ação. Se as coisas estão tudo boas para você, como é que você vai colocar a fé?
Gente, nos momentos mais difíceis que eu passei até hoje, foi onde eu consegui ter mais fé. Quando eu estava em tempo de refrigério, que também é muito importante, minha fé não estava lá essas coisas todas, não. E por último, o novo de Deus. Para acontecer, nós temos que estar na presença de Deus. E aí os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Vamos dizer um amém de igreja avivada, meu Deus, misericórdia. Amém! Os milagres acontecem. Então eu quero te convidar a ficar de pé agora. Queria chamar o louvor e nós vamos dizer ao Senhor: o fogo queima em mim. Eu quero algo novo. Eu preciso ser curado. Você quer algo novo? Olha, eu lhe digo uma coisa. Você saiu da sua casa, do frio, porque o inverno está frio. Em Garanhuns esse ano está bem atípico. Está aqui no culto, mas você quer realmente o novo de Deus? Então, se você quer o novo de Deus, eu vou orar para que o Senhor gere um desconforto em cada coração. Um desconforto sobrenatural. Que a partir do desconforto, você venha atingir o novo de Deus, conquistar o novo de Deus. E vou orar para que o Senhor gere uma incomodação tão grande, para quando você sair daqui, na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, nós vamos dizer isso ao Senhor: